Fala pessoal! Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula você vai estudar e você vai aprender um assunto importante sobre os IDR, também conhecidos como DR, pessoal. Esse dispositivo de proteção é muito importante que você conheça a sua função, como calcular o valor desse DR para ser colocado numa instalação elétrica, como também determinar o tipo de DR que deverá ser colocado nessa instalação para sua proteção como usuário e também como proteção da instalação elétrica. Ok, pessoal? Quer aprender? Então vamos lá, vamos estudar? Vamos lá, pessoal. O DR, certo, é um dispositivo de proteção. Mas proteção contra o quê? Proteção contra choque ou proteção contra incêndio, pessoal. Os dispositivos de proteção contra choque, esses DR ou IDR, eles são dispositivos de alta sensibilidade. A sua corrente de fuga está em torno de 0,03 amperes ou 30 miliamperes. Dá uma olhada aí para você ver nele aí, certo? No seu corpo vem indicando. Existe também a corrente nominal dele, mas esse é outro caso, correto? Também existe os DR, pessoal, que protege as instalações elétricas contra incêndio. Esses DR são chamados DR de baixa sensibilidade, correto? Esses DR de baixa sensibilidade, eles possuem uma corrente de fuga que varia entre 100 miliamperes, 300 miliamperes, 500 miliamperes ou até mesmo 1 ampere, certo? Nós vamos estudar nessa aula os dispositivos de proteção contra choque elétrico, que são os dispositivos DR, também chamados de IDR, de alta sensibilidade, que é para proteção do usuário de choque elétrico. Vamos agora explicar para vocês como um DR ou IDR funciona na proteção de choque elétrico para um usuário em uma rede o quê? De circuito monofásico, pessoal. Ok? Então vejamos, é bastante simples. Olha, o IDR compara, pessoal, internamente a corrente de fase com a corrente de neutro, pessoal. Faz a comparação, certo? Caso a diferença seja igual ou superior a 30 miliamperes, que corresponde a 0,3 amperes, certo? Ele irá desligar o circuito, correto? Vale frisar, pessoal, o seguinte, vejam só, alguns IDR atuais, eles já desligam um pouco antes de 30 miliamperes, correto? Atenção, atenção nesse detalhe aí, pessoal. Essa corrente aí é chamada de corrente de fuga. Dá uma olhada aí no modelo de IDR, certo? Monofásico, onde ele indica lá, olha, a corrente de fuga, certo? E a corrente nominal. São coisas diferentes. A corrente nominal é para a corrente geral que alimenta o circuito. E a corrente de fuga, pessoal, é a corrente que vai desligar caso exista uma fuga, ou seja, quando a corrente de fase que vai, a corrente do neutro, sejam diferentes, onde é um valor superior ou igual a 30 miliamperes, ele vem a desligar. Então, são coisas diferentes, correto? Vamos agora aprender a comprar um IDR. Vamos supor que a pessoa vai comprar o IDR. O que é que ela deve verificar? Primeiro, o IDR deverá ter uma corrente nominal, essa aí ó, que indica, certo? Indica no corpo, igual ou superior à corrente nominal do disjuntor. Dá uma olhada aí. Então, veja, tem um disjuntor aí e tem um DR, comparando, correto? Então, o que é que a gente tem que fazer? Veja só, a corrente do DR ou IDR deverá ser sempre igual ou superior à corrente do disjuntor. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que o disjuntor é um disjuntor de 30 amperes, correto? Então, você pode comprar um DR e colocar nesse circuito, sendo de 30 amperes, corrente nominal de trabalho, ou maior, 36, 40, 45, tudo bem, não tem problema, correto? Então, sendo igual ou maior, pode usar. Segundo caso, a corrente de fuga agora do IDR, veja aí, a corrente de fuga dele, certo? Para proteção de choque, deverá ser sempre de quanto? De 30 miliamperes ou 0,03 amperes. Isso é normal para os IDRs de proteção para choque elétrico, né? Proteção, e é chamado de DR de alta sensibilidade. Correto, pessoal? Agora vamos supor o seguinte agora, vamos aprender o seguinte, como ligar o IDR no circuito, certo? Olha, algumas pessoas, alguns alunos, às vezes ficam em dúvida se o IDR está ligado em série ou em paralelo. Então veja, o IDR ele será sempre ligado em série com o circuito de carga,
certo? Ele vai ser ligado fase neutro, parece paralelo, mas não é, é em série, porque ele trabalha comparando a corrente que vai com a corrente da fase com a corrente que volta do neutro. Então ele faz essa comparação o tempo todo. Então o IDR ele será sempre ligado em série com o circuito de carga. Para poder internamente comparar essa corrente de fase com a do neutro, e caso venha a ser diferente, como a gente já viu, né? Igual ou superior a 30 miliamperes, certo? Ele vai o quê? Desligar e proteger a pessoa. Correto, pessoal? Veja só, outra coisa também. O IDR, né, ele deve ser colocado, certo? Sempre que existir um disjuntor no circuito, pessoal. Você não vai colocar um IDR sem ter um disjuntor, não. Então, sempre exija que seja colocado o IDR, certo? Mas que tenha já nesse circuito, veja aí no circuito, exista um disjuntor, pessoal. Tem que ter, certo? E sempre lembrando aquela máxima. A corrente do IDR, certo? Nominal dele, deverá ser sempre maior ou igual à corrente do disjuntor desse circuito. Ok, pessoal?